Vocês estão felizes? Amém. Eu estou feliz. Queria que você abrisse aí 2 de Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 34. Amém? Enquanto estava no louvor, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Eu amo o louvor porque eu acredito que a adoração, ele prepara o ambiente para a presença, né? O ambiente para a manifestação do Espírito Santo. Enquanto eu estava ali, veio ao meu coração essa frase: Ele está na calmaria e Ele também está no vento impetuoso. E naquele momento, o Senhor estava na calmaria. Estava tudo calmo aqui, mas uma presença palpável. Dava para sentir a presença. E eu disse, meu Deus, que presença preciosa. Assim como Elias, né? O Senhor falou que Elias, de maneira suave, ele está aqui. Eu queria que você começasse a ler comigo. Vou contar um pouco de como surgiu essa ministração antes. Essa ministração, ela fluiu numa sala de oração. Eu disse para todo mundo, gente, algum dia eu vou ministrar essa palavra no culto. Não sei quando, mas estou dando aqui um spoiler para vocês, não é verdade, gente? Estou dando um spoiler daquilo que Deus vai falar. De maneira profunda. Aí veio o retiro, eu tive a oportunidade de pregar, eu disse, é agora. Aí eu disse, não é agora não, é outro dia. Eu disse, tá certo, vou esperar. Então eu guardei o esboço. Aí o pastor falou comigo, você vai ministrar e tal. Eu disse, senti no meu espírito, é agora que eu vou ministrar a mensagem. Por quê? Aí eu entendi por que não era no retiro. Porque se fosse no retiro, talvez eu não escreveria de uma maneira completa como eu escrevi ontem. Que o Senhor liberou pérolas preciosas que no dia da sala de oração eu não tinha visto nesse texto. Ou seja, eu li de uma forma na primeira vez, o Espírito Santo liberou algo, e na segunda vez que eu li, ele já revelou outra coisa. Outras pérolas. Então, peço que você esteja com o coração muito aberto. Porque hoje a gente vai falar sobre coração quebrantado. A história de um homem de um coração quebrantado. Então, versículo 14. Está comigo aí? Diz assim: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei da casa do Senhor. Verso 16. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhes deu o relatório, dizendo, tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou a seu servo, ele está fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, dos que a executam. Verso 18. E o escrivão Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Verso 19. Quando o rei Josias ouviu a palavra da lei, rasgou as suas vestes. Então deu ordem a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo,
vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que estava escrito nesse livro. Antes de a gente entrar, eu queria que a gente orasse, pedindo graça ao Senhor. Pai, aqui está a Tua palavra. Oro para que a Tua palavra, nesse momento, seja liberada, que não haja nenhuma intervenção, Pai. Que eu seja como um instrumento em Suas mãos para servir a vida dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor encontre corações quebrantados em nosso meio. Pessoas quebrantadas, pessoas com o coração enternecidos, que amam a Tua palavra, que elas venham compreender aquilo que está sendo falado agora nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, Josias, quando ouviu as palavras da lei, ele rasgou as vestes, ó, já é no coração já. Rasgou as vestes, que naquela época era um sinal de redenção, um sinal de quebrantamento. E naquela época, o Senhor falava através dos profetas e sacerdotes. Então, quando as pessoas queriam ouvir a voz de Deus, algum direcionamento para a vida delas, o que é que eles faziam? Eles iam até os profetas e até os sacerdotes para consultar o Senhor. E Josias fez isso. Ao ouvir as palavras da lei, o que é que ele fez? Olhe, mandou os servos, vá até a casa da profetisa, que a gente vai ver daqui a pouco quem é, e peça que ela consulte o Senhor por nós. Aí vamos dar uma continuidade aqui no versículo 22. Diz assim: Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. E eles lhes contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga ao homem ao que os enviou a mim, assim diz o Senhor, escritarei desgraça sobre esse lugar. Que lugar? Israel, povo de Judá, de Jerusalém ali. Por que o Senhor está falando isso? Porque o povo acabou pecando, acabou idolatrando novamente, ou seja, se afastando do Senhor, e veio uma palavra de destruição sobre essa nação, por conta disso, certo? Só para situar vocês aqui. E eis que trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Então, Josias, ele se quebrantou diante do Senhor ao ouvir as palavras da lei, mas existia um decreto, uma palavra de destruição sobre a nação ao qual ele governava. Mas ainda não quero chegar nessa parte, eu quero agora focar exclusivamente no coração quebrantado de Josias, que vai falar nos próximos versículos 23, diz assim: E ela disse, voltando 25, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, quem é o rei de Judá aqui? Josias, que os enviou para consultar o Senhor, diga o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra esse lugar e contra os moradores, e se humilhou diante de mim
rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também ouvi a sua oração, diz o Senhor. Ou seja, a palavra vai dizer que o coração de Josias se enterneceu. Aí eu fui pesquisar o que significa enternecer. Palavra diferente para o nosso vocabulário no dia a dia, não é verdade? Enternecer significa estar mais sensível, mais dócil. Enternecer significa deixar a dureza, deixar a rigidez. Ou seja, quando o rei de Judá ouviu a palavra do Senhor, o coração dele deixou a dureza. Por que, Mirella, deixou a dureza? Porque com o passar do tempo que você vai ficando distante do Senhor, o seu coração começa a estar duro. Seu coração começa a ficar rígido quando ouvir a mensagem dele. Porque o pecado para nós cristãos é como uma escuridão. Uma escuridão onde você está cego do entendimento, você não consegue enxergar, porque o pecado já te dominou. Então a palavra para o coração de Josias naquela hora foi como uma luz. Como uma luz que abriu os olhos do entendimento dele. Aí eu quero dizer aqui o salmista, Salmo 119, verso 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Aí em Provérbios 6, 23 vai dizer: porque os mandamentos é lâmpada, e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida. Ao ouvir os mandamentos foi como se uma lâmpada se acendesse na vida de Josias. Parece até que eu estou dando uma continuidade daquilo que eu preguei lá no retiro. Quem estava lá sabe. Lâmpada, novamente aqui aparecendo no meio. Então, uma luz brilhou. E ao ouvir, ele caiu em si e disse: poxa, aquele povo todo tinha levantado poste para Aserá, para vários deuses. Aquele povo estava distante do Senhor, de uma forma que eles não conseguiam enxergar. E a palavra do Senhor veio a Josias, que é a autoridade daquele povo. E eu ouvi, ele se quebrantou. Quando a profetisa fala, aqueles que abandonaram o Senhor sofrerão uma destruição, porque para todo pecado há uma consequência, certo? O Senhor, ele vê todas as coisas, ele vê quando a gente está pecando, e sobre nós é como se a palavra dizer, o salário do pecado é a morte, não é isso? Vai gerando uma sentença de morte em nossa vida. O Senhor faz isso com a gente? Sim. Porque às vezes a gente tem uma imagem de um Deus tão bonzinho, que a gente pensa que Deus ele não vai vir com uma consequência sobre as nossas vidas. Mas Deus é um Deus de amor. Ele não vai vir com destruição, não. Ele vem. Se você não se arrepender, ele vem. Então, foi liberada uma palavra profética que aquele povo sofreria uma destruição. Você vai ver que com a vida do rei de Judá, que ele fez de forma diferente, Deus liberou uma palavra totalmente diferente do que ele falou para aquele povo. Mas agora você, no versículo 27, visto que o seu coração se enterneceu, visto que você se humilhou diante do Senhor, não permitirei que enquanto você estiver vivo, veja essa destruição na vida do seu povo. Essa foi a palavra liberada para quem? Para o rei de Judá.
Senhor veio com essa palavra sobre ele. Mas o rei de Judá, ele não se contentou com isso. Porque ele poderia fazer o quê? Meu reinado está salvo. Não vai vir nenhuma destruição. Enquanto eu estiver reinando, está tudo certo. Estou salvo. O povo que se vire. Ele poderia fazer isso. Mas não. Josias, ele se levantou. E nós vamos continuar aqui a história. Verso 27, vamos ler. Para não ficar só em minhas palavras. Diz assim: visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra esse lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar e sobre a vida dos seus moradores. Então eles levaram essa resposta ao rei, versículo 29. Então o rei deu ordem, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor. Com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Aí nós vamos entrar agora, que até agora estava numa introdução. Nós vamos entrar agora na mensagem. Aqui nós aprendemos 3 princípios preciosos com a vida de Josias. O primeiro princípio é: precisamos ter um coração quebrantado. Como vocês ouviram falar há pouco instante, o coração dele se enterneceu, se humilhou diante de Deus. E ao se humilhar diante de Deus, ele alcançou o favor e misericórdia dele. Aqui nós estamos tratando de um rei que foi tocado de forma individual, mas como ele se permitiu de ser tocado de forma individual, isso vai alcançar um povo. Então veja o quanto é importante você ter um coração quebrantado. Além de trazer uma salvação para você, ao ouvir a palavra do Senhor e se arrepender, você pode também influenciar a vida de outras pessoas. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então o coração desse homem se quebrantou. Para ouvir a voz do Senhor, é necessário que tenhamos um coração enternecido. Um coração sensível. Porque se tivermos um coração duro, essa palavra vai acabar sendo roubada. Vai ser como aquele solo duro que ao jogar a semente não vai dar frutos. E o Senhor não nos criou para ser estéreis. O Senhor nos criou para dar fruto. João 15 vai dizer: é necessário que vocês permaneçam na videira, para que assim vocês tenham fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus falando. É necessário que você permaneça na videira. É necessário que você seja um solo fértil que dê frutos. E para isso, é necessário que você tenha um coração enternecido. Um coração quebrantado. Que ao ouvir a palavra do Senhor, se submete a Ele. O Senhor despreza aqueles que são arrogantes, mas ama os humildes de coração. Uau! Ele tem segredos preciosos para os humildes de coração. Ele revela o seu favor a esses de coração quebrantado.
Davi vai dizer, olha, o coração quebrantado não desprezará, ó Deus. Você pecou, você está quebrada. Davi, antes de escrever esse salmo, versículos antes, ele vai dizer que os ossos dele é como se tivesse dolorido. Ele estava tipo meio que uma depressão ali. Ele disse, mas quando eu me entrego, é algo diferente que acontece. Porque o Senhor recebe os corações quebrantados. Pessoas que estão dispostas a mudar. Pessoas que anseiam por Deus. Pessoas que têm fome de Deus. Que querem mudança e querem estar perto. É por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Como seres humanos, nós vamos errar. Mas o que nos define não é isso. O que nos define é se você tem um coração quebrantado ou não para se arrepender. Você entende isso? A chave está aqui. Porque você vai errar. A chave é você se levantar e se quebrantar, se submeter à palavra do Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos. Deixa eu beber um pouco de água. O Senhor se move em favor daqueles que oram e clamam a Ele. Ao ouvir que tudo seria destruído, ao ouvir aquelas palavras da lei, meu Deus, José pensou, eu pequei, e agora, meu pai? Ele se pôs a chorar. Se pôs a chorar e a clamar. Aí eu me lembro que na sala de oração eu citei, né? O que um coração do cristão deve ter. Seu coração deve estar queimando. Seu coração deve ter paixão e deve ter lágrima. McNulty, né? Quem já ouviu sabe. Os três legados aqui. Fogo, paixão e lágrima. É necessário que você tenha fogo, que eu preguei no retiro. É necessário que você tenha paixão. Também preguei no retiro. E hoje eu falo o quê? É necessário que você tenha lágrimas. Quando você for diante do Senhor, é necessário que você tenha um coração queimando. Quando você for diante do Senhor, é necessário que você tenha um coração apaixonado, um coração cheio de compaixão, um coração que ama a presença, mas que tem compaixão do próximo. É ele aqui, Josias. Josias ama o povo. Ele não chora só por ele. Você vai entender depois o porquê. Ele não chora só por ele. Ele chora por ele e pelo povo. O Senhor se move em favor daqueles que clamam. Às vezes é necessário, para que algumas situações na sua vida mudem, é necessário que você clame. É necessário que você chore. O meu país não muda, é necessário que você clame. Você chore diante dele. Vá com paixão. A minha família não muda. É necessário ter fogo, paixão e lágrimas para interceder pela sua família. Não vá de qualquer jeito. Orações vazias, de boca para fora. Não. O Senhor vê o coração. Corações de pessoas quebrantadas. Aí você vê a coisa mudar. Pode ser a pessoa mais dura do mundo, vai ser encontrada. Aí a palavra do Senhor, outro exemplo de que o Senhor ouve clamor, é o povo de Israel. O povo estava escravo no Egito há muitos anos, mas eles decidem fazer o quê? Eles decidem clamar. Ele faz um clamor ao Senhor de tal forma que o Senhor vai lá onde Moisés e diz, ei, eu desci aqui porque meu povo está clamando. E eu ouvi o clamor do meu povo, por isso que eu estou aqui, para te colocar como o Salvador, como o libertador do povo. O Senhor ouve clamor. Os ouvidos deles não estão fechados. Ele está ouvindo. Mas o Senhor é um Deus que vê corações. Deus, ele vê o coração daquele que está pedindo também.
Aí talvez a gente precise ver a forma como é que a gente está pedindo. Como é que você está pedindo para Deus? Qual coração que você está diante de Deus? Seu coração está enternecido? Seu coração tem fogo? Tem lágrimas nos seus olhos? Tem paixão no seu coração? O que está faltando? Será que você só está pedindo para si mesmo? Porque a palavra vai dizer que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque você pede para os seus próprios desejos. Como que você está pedindo para Deus? Isso é uma palavra para a gente se autoanalisar. Aí Mateus 7:7. Vamos lá, vamos caminhar um pouco. Mateus 7:7. Amém? Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e o profeta. Eu leio até aqui, porque é necessário também. Então veja. Peça e lhe será dado. Porque às vezes você fica calado. E às vezes Deus quer ouvir a sua voz. Deus ele quer ouvir o seu clamor. O Senhor ama aqueles que o buscam. O Senhor tem segredos para revelar, mas só vai ser revelado aquele que busca. Você não vai encontrar um diamante sem procurar. Não vai. Entendeu? É necessário que você procure. Para um diamante chegar em uma vitrine, certo? Protegida, foi necessário que alguém fosse caçar ele antes. Senão não chegaria ali. Ou seja, tem pérolas, tem pedra preciosa para liberar na vida de vocês, só vão achar quando buscar. Às vezes a gente fica com preguiça. Eu já conheço Deus o suficiente, eu já conheço Deus, aquela coisa. Mas o Senhor tem muito mais para revelar para vocês. Ou profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Uau, Ele é insondável. É muito profundo aquilo que Ele tem para nos dar. Só alcança se você buscar. Terceiro princípio que a gente aprende com a vida de Josias. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Seja uma influência na vida das pessoas. O Senhor tinha liberado uma palavra profética sobre a vida de Josias, de que enquanto ele estivesse vivo, não sobreviria nenhuma destruição sobre a vida do povo. E ele disse: não permitirei que seus olhos vejam isso. Ao ouvir isso, o rei Josias fez o quê? Vamos lá, versículo 29. Diz assim: então o rei deu ordem, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor
e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. Ou seja, ele não se contentou em ser salvo sozinho. Na hora que ele ouviu que o servo dele veio dizer a resposta, né, que a profetisa tinha enviado, ele disse, peraí. Se levantou, voou à casa do Senhor. E convocou todos. Para quê? Para ouvir a mensagem que ele ouviu. Isso é muito poderoso. Acho que ele pensou assim, foi a mensagem que eu ouvi que me fez me arrepender, que eu obtive misericórdia. Então eu vou fazer com que meu povo ouça a mesma mensagem. Você percebe o amor aqui? Se fosse outro rei, ele ia dizer, tá, deixa o povo aí mesmo. Ele se arrepende sozinho quando der para ouvir a palavra que eles ouçam. Mas não. Esse líder pensou no povo. Ele foi influência para o povo dele. Disse, eu vou pregar. E ele pregou. Ele falou sobre as mesmas palavras que abriram os olhos do entendimento dele. Aí a gente vai vir uma era em que o mundo está ensinando as pessoas através da influência que há nas redes sociais. A ponto de que muitas pessoas querem se tornar influenciadores. Não é verdade? A gente só vê influenciador. E o mundo está ensinando muito através disso. Mas hoje, eu quero vir com vocês aqui para mostrar 3 tipos de influenciadores do reino. E vocês vão se encaixar em algum desses influencers aí. Você vai ser. O primeiro é, seja um cristão influente. Aí a gente vai para Romanos agora. Romanos 10. Romanos 10, versículo 14. Amém? Diz assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você precisa ser um cristão influente. Porque, assim como o mundo está usando pessoas para influenciar outros a favor dos princípios deles, princípios esses que desagradam o coração de Deus, é necessário que existam pessoas que influenciem a pessoas viverem o caminho do Senhor. Aí agora, como que as pessoas vão invocar o Senhor se não há quem pregue? Se não tem influência? Se não tem pessoas que eles possam olhar e dizer assim, poxa, quero viver igual aquela pessoa ali. Aí. A vida dessa pessoa me inspira. Como? É necessário que se levante cristão que seja uma influência. E aqui eu não estou dizendo que você vai ter que ficar. Oi, gente, estou trazendo uma palavra para vocês hoje. Não é só isso, gente, pelo amor de Deus.
Quando eu falo de influências, aqui eu estou falando de pessoas que vivem a palavra, que pregam ela. Certo? Só para trazer meio que uma disciplina aqui naquilo que eu estou falando. Então, seja uma influência para outros. Faça com que a voz seja ouvida, a sua voz seja ouvida de forma que, ao ouvirem, elas possam se quebrantar, elas possam crer. E quão formosos são os pés daquele que prega o evangelho. Ai, que lindo. O elogio do Senhor para você. Como vocês são lindos. O Senhor quer levantar cristãos influenciadores. Pessoas que na sua vizinhança sejam um exemplo. Pessoas que na sua escola, quando os meninos e as meninas olham para você e dizem assim, menino, você é diferente mesmo. Eu vejo Deus em você. Você entende isso? Você tem que ser o diferente no meio dos iguais. Segunda pessoa influente no reino. Sejam pais influentes. Agora é para os papais que eu vou falar. Um pai e uma mãe posicionados geram filhos posicionados. Amém aí, pais e mães? Você, quando se posiciona como um cristão, como sacerdote da casa para os homens aqui, você influencia a vida dos seus filhos. Eles vão olhar para você como um exemplo. Vai dizer, eu quero ser igual. O filho só faz o que vê o pai fazer. Você entende isso? E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque eu nasci em um lar cristão. E tudo do que eu tenho hoje, do que eu aprendi, foi porque eu vi os meus pais fazerem. Eles foram um exemplo. Eles foram influência na minha vida. Aí vai chegar um tempo que seu filho vai dizer assim, mãe, eu não quero ir para o culto hoje, não. Queria ficar em casa. Aí você, como um pai influente, vai dizer, bora, filho, para ouvir a palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque vai surgir esse tempo na vida do seu filho, certo? Pode acontecer. Principalmente na adolescência, que a cabeça fica meio coisada, né? Aí eu quero ir para a igreja, mas não. Seja um pai influente. Exerça a sua autoridade. Porque eu estou aqui hoje porque alguém exerceu a autoridade. Porque eu cheguei a esse momento. Teve um tempo que eu fiquei meio fria, isso com 11 anos, por aí. Eu não quero ir hoje, não. Eu gostava de assistir novela. O culto era de meio de semana. Eu quero assistir hoje, mas dizia assim, não, para amanhã, viu? Eu vou ficar em casa hoje, amanhã. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Vai ficar em casa? Não vai ficar em casa, não. Vai para a igreja. Então, seja influência na vida dos seus filhos. Mesmo quando ele que não cair, vai. Porque enquanto ele estiver sobre o seu teto, você é autoridade sobre a vida deles. Aprenda aí, meu papais. Vamos lá. Terceiro aqui, vai para os líderes. Líderes, sejam influentes. 1 Coríntios 11, 1. Vamos abrir aqui. Estamos chegando já no final. Primeira Coríntios 11, 1. Amém? Diz assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Só que enquanto eu escrevi, eu meio que só tenho uma risada assim, meu Deus. Porque para Paulo chegar nesse nível e dizer assim, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo, imagine como esse cara não era.
Líderes, vocês têm que ser pessoas convictas de quem vocês são em Cristo. De tal forma que, ao ponto de olhar para si mesmo, você veja que você é o imitador dele. E ainda, as pessoas te olharem, possa perceber isso. Seja um modelo. Nós líderes temos muito... deixa eu usar a palavra aqui. Qual palavra usar? Existe uma responsabilidade muito grande na vida dos líderes. Porque a gente somos influência. As pessoas vão olhar para você e vai querer fazer igual. Diz, olha, meu líder é assim, assim, mas quero ser como ele, assim. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles vão ter vocês como inspiração. Por isso nós precisamos chegar nesse nível aqui. Não é impossível de chegar. Lutando no caminho, a gente pode conseguir alcançar esse lugar que Paulo chegou. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Líderes que são exemplo. Que as pessoas olham e dizem, uau, essa igreja aí é forte, viu? Que líder. Porque o líder, ele influencia e leva direcionamento para as pessoas. E uma igreja bem direcionada, os descrentes vão olhar e dizer assim, quero congregar aí. Você me entende? Então, é uma palavra muito cirúrgica para nós. Primeiro, influenciador. Seja um cristão influencer. Seja, segundo, pais influenciadores. E terceiro, seja líderes influenciadores. Para terminar, vamos voltar lá para 2 Crônicas 34. Verso 31. Amém? Diz assim: o rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estava escrito naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com essa aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que era dos filhos de Israel e obrigou todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. Enquanto Josias viveu, não se deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Uau! Enquanto Josias estava vivo, todos seguiam o Senhor. Você percebe? Quando o líder influencia, ele influencia com força. Todos se voltaram para o Senhor. As estátuas foram derrubadas. Altares foram desconstruídos para que um só fosse adorado, que é o Senhor dos Exércitos. Seja como Josias para essa geração. Que ao ouvir a palavra se arrepende e é uma influência na vida do outro. Que chora pelo outro, que clama. Sejam Josias. Amém, igreja? Amém. Queria que você se levantasse agora.